Mais Saúde inicia o programa de hoje, inicialmente agradecendo a presença do Dr. Luiz Elpidio Manhães em nosso programa, o que nos honra muito, além da certeza da extrema utilidade dos seus ensinamentos para os nossos telespectadores. Dr. Luiz Elpidio, fala-se muito, hoje caiu no idioma popular a linguagem diabetes. Por quê? Pela frequência enorme dessa patologia em nossa população. E eu gostaria que começássemos com o conceito médico. O que é diabetes mellitus? Bom, diabetes é uma doença crônica, degenerativa, causada principalmente pelo acúmulo da glicose no sangue e substâncias oxidantes que vão levando gradativamente o organismo humano a ter problemas relacionados à área circulatória, neurológica, com o decorrer do tempo. Então, a base da diabetes é o aumento da glicose no sangue. Exato. E as consequências desse aumento. Exatamente. Os fatores que levam a esse aumento da glicose no sangue, hoje em dia se sabe que são vários fatores, né, que levam a esse aumento da glicose. Desde uma diminuição gradativa da produção de insulina pelo pâncreas, como já se sabia há alguns anos. Hoje em dia já se tem a noção de que, além disso, há uma resistência insulínica. Isso no diabetes tipo 2, que nós temos dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é de caráter autoimune, que ocorre geralmente na infância, na adolescência, mas pode ocorrer também esporadicamente no adulto, que é chamado até diabetes estipulado, ou diabetes autoimune do adulto, né? E temos esse diabetes tipo 1 acarreta em média 5% a 3% da população. E o diabetes tipo 2, que é a grande epidemia mundial, né, do diabetes, que é diabetes tipo 2, que acarreta em 95% das pessoas diabéticas. E esse está ligado a vários fatores, como nós iniciamos falando, tanto a redução da produção de insulina gradativamente pelo pâncreas, como uma dificuldade dessa açúcar entrar dentro das células do nosso organismo, criando assim uma resistência à sua ação e um cansaço gradativo dessas células pancreáticas. E se somando a essa fisiopatologia, hoje em dia a gente sabe que tem outros fatores que levam ao diabetes, como a diminuição de determinadas enzimas intestinais, como chamadas GIP, GLP-1, que são enzimas que, quando diminuem a sua quantidade no organismo e tempo de ação, também predispõem à morte gradativa dessas células pancreáticas e à diminuição da ação, né, dessa insulina. Hoje nós sabemos também que o rim é produtor também de glicose, aumenta a sua reabsorção, e com isso, hoje já existe, inclusive, tratamentos para diminuir essa quantidade de açúcar reabsorvida pelo rim. A gente sabe também que uma das causas do diabetes pode ser a excessiva produção de um hormônio também produzido pelo pâncreas, chamado glucagon, que vai liberar excessivamente o açúcar. Então, são esses fatores, são multifatores que levam ao diabetes. Inclusive um fator genético e ambiental, que o estresse crônico também pode acarretar. Então, em resumo, nós poderíamos dizer, a diabetes tipo 1, você não tem produção de insulina. E na diabetes de tipo 2, você tem uma diminuição da produção de insulina ou uma diminuição do uso da insulina pelas células. Exatamente. O tipo 1 é um processo inflamatório das células pancreáticas autoimune, que isso vai fazer com que as células sejam completamente destruídas e não há produção de insulina. O diabetes tipo 1, esse que acomete 3 a 5% dos casos, esse diabetes, o tratamento é exatamente a reposição daquilo que falta ao organismo, que é a própria hormônio, a insulina. Perfeito. Dr. Luiz Elpidio, qual é a situação do Brasil, neste momento, com relação à diabetes, nos seguintes aspectos? Primeiro, o Brasil tem encarado com seriedade a importância da diabetes na população nacional. Segundo, tem tido acesso dessa população aos tratamentos, desde o ponto de vista da necessidade do controle pela consulta médica periódica,
a acessibilidade aos medicamentos e a orientação alimentar e a possibilidade do exercício físico? Pois é, a diabetes atualmente é uma preocupação não só do Brasil, mas mundial. Né? Um gasto constante com diabetes. Os países, em média, gastam 5% a 20% do seu orçamento da saúde no tratamento de diabetes. Né? Então, é um tratamento, porque a diabetes está crescendo muito no mundo inteiro. Uma média de, a cada 4 segundos surge um diabetes no mundo. E a cada 6 segundos morre alguém devido a uma complicação do diabetes. E os gastos com a saúde do diabetes são enormes, muito grandes para se manter uma qualidade de vida e principalmente os gastos com as complicações em diabetes. Então o mundo hoje está preocupado com essa manutenção. Quanto aos medicamentos, os medicamentos hoje para o tratamento de diabetes evoluíram muito, o que não acompanhou, né? O Sistema Único de Saúde não acompanhou em termos de medicamentos, porque hoje em dia, devido a uma fisiopatologia mais ampla do diabetes, nós temos medicamentos que agem a cada nível, a cada situação metabólica e que pode, com isso, controlar melhor o diabetes. Nós temos medicamentos muito bons no tratamento do diabetes, mas ainda não são acessíveis ao Sistema Único de Saúde do nosso país e são medicamentos caros e que agem geralmente no diabetes tipo 2, na fisiopatologia dessa doença, principalmente na fase inicial, onde ainda há uma produção de insulina. Então, o SUS só nos dá medicamentos, aqueles que estimulam, secretagogos, que estimulam a produção de insulina, e outro que só diminui a resistência insulínica, principalmente a nível hepático. Os outros medicamentos, o Brasil realmente ainda não está, né, amplamente usado, o que realmente desfavorece ao tratamento classe A, o tratamento maravilhoso do diabetes, que hoje nós temos como fazer. Então, a preocupação é muito grande. E como há uma quantidade muito grande de pacientes surgindo, né, com diabetes, devido a série de fatores, né, genéticos, ambientais, autoimunes, processos também relacionados a fatores de infecções entre o vírus e bactérias e outros fatores que predispõem, além do estresse crônico, liberando cortisol e outras substâncias que aumentam a resistência insulínica, que provocam diabetes. Então, a vida moderna do ser humano, que é muito ligada ao estresse, o mau hábito alimentar, né, e a diminuição da prática de atividade física, porque o hábito alimentar também aumenta muito esse massacre sobre as células pancreáticas. E, além disso, a falta de atividade física também, porque a atividade física faz com que a insulina produzida seja liberada. Então, um dos fatores que eu acho que os governos têm que estimular é diminuição dos hortifrutis em termos financeiros, para que as pessoas tenham mais acesso a alimentos saudáveis, a prática de atividade física, estimular nas escolas, não só a alimentação saudável, mas também a atividade física nos alunos, nas faculdades, nas universidades, né? Mostrar que você, tendo uma qualidade de vida melhor, você consegue ser um profissional melhor, você consegue defender o pão de cada dia melhor. E, infelizmente, essa doença, que tem um caráter epidêmico muito grande, está levando muitas pessoas, ainda em fase de trabalho, da fase de desenvolvimento, né, terem que parar, terem que diminuir sua qualidade de vida e profissional devido a essa patologia, acarretando assim um desequilíbrio econômico cada vez maior. E o que o governo não gasta, enquanto o diabético está de pé, produzindo e trabalhando, vai gastar depois com o diabético internado na UTI. Pois é, que são as grandes complicações do diabetes, são os maiores volumes de gastos, principalmente a nível de cegueiras, problemas renais, problemas circulatórios, internações por acidente vascular cerebral, por infarto agudo do miocárdio e hipertensão arterial, uma série de outros fatores, infecções generalizadas, resistências bacterianas, tudo isso ligado a uma patologia só que, bem cuidada, poderia prevenir essas internações, esses gastos com outros medicamentos e que vão favorecer realmente a um déficit econômico muito grande para aquela nação.
prevenir, inclusive, a incapacidade precoce com essa sobrecarga sobre a Previdência Social. Exatamente. Hoje, no mundo, é gasto uma média de 770 e poucos bilhões de dólares ao ano com o tratamento do diabetes. E deve chegar, daqui a uns 20 anos, a próxima a 1 trilhão de reais com o tratamento no mundo, né? Com o diabetes. Com o diabetes. Bom, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco com o Dr. Luiz Elpidio Moens. Retornamos em seguida com mais saúde, o programa de saúde da Terceira Via, para o nosso segundo bloco.